E tenho dito. Olha aqui, você torcedor aí está preocupado com o futuro do Cruzeiro no Brasileirão. Então a gente vai dar... Olha o que está escrito aí. Olha o que está escrito aí no TP. Fotografa que eu preciso postar depois nas redes sociais o que está escrito ali. É rolê que está escrito ali? Eu posso falar o que está escrito? Pode. Melhor não. Melhor não. Então é o seguinte. Qual time é menos pior? Ou para alguns é melhor? Ou para alguns é só pior? Diogo Ramalho passa limpo o time de 2011 e 2016, depois nós vamos saber dos comentaristas. Todos estão loucos para falar desse tema. Roda aí. Ô Elber, o que está faltando para o Cruzeiro mostrar aquele futebol que o torcedor espera nesse Campeonato Brasileiro? Cara, infelizmente não conseguimos fazer grandes partidas igual nos anos anteriores, mas eu acho que nos treinamentos, no dia a dia aí que a gente tem que treinar mais, tem que tentar jogar um mais próximo do outro ali para que essas partidas brilhantes possam voltar a acontecer novamente. As palavras de Elber são animadoras, mas a realidade do Cruzeiro talvez não faça com que o torcedor tenha a mesma expectativa. Um início de Brasileirão que gera dúvidas e preocupação. É apenas o começo, mas passaram a Primeira Liga e o Estadual, e o time ficou devendo nas duas competições. Um clube acostumado a conquistas, que tem num passado recente um bicampeonato brasileiro. Em 2015, Mano Menezes foi chamado às pressas para evitar o pior. Inevitável não pensar lá na frente, em dezembro. Nossa equipe resolveu então comparar o atual elenco com o que não deixou saudade, o de 2011, que se livrou da segunda divisão na última rodada, no apagar das luzes. Estávamos todos bem pressionados, digamos assim, né? E tensos com esses jogos, mas graças a Deus pudemos sair daqui com a vitória e com o não rebaixamento do Cruzeiro. O time de 2011 no Campeonato Brasileiro teve como base Fábio, Vitor, Gil, Naldo e Gilberto, Marquinhos Paraná, Fabrício, Montijo, o Alisson, Anselmo Ramon e o Wellington Paulista. Em 2016 podemos tentar escalar o melhor Cruzeiro com Fábio, Lucas, Bruno Rodrigo, Manuel e Brian, Romero, Henrique, Robinho e Arrascaeta, Alisson e William. E aí, qual elenco é melhor? Qual é o mais confiável? Se era melhor ou se era pior, não importa. O que eu tenho a dizer é que muitas vezes não é o elenco que leva um time a ser campeão, a ser o melhor. Às vezes é o comportamento, às vezes é o comando, às vezes é o modo como os jogadores encaram aquela situação, daquele momento. Embora seja assim cedo demais para analisar os números, as coincidências existem. Nas duas temporadas, o Cruzeiro conquistou apenas um ponto nas duas primeiras rodadas. Exatamente uma derrota fora de casa e um empate no Mineirão. Outro grande problema, e que a torcida não quer que se repita, foi a constante troca de treinadores em 2011. Cuca, Joel Santana, Emerson Ávila e Wagner Mancini dirigiram a Raposa. 2016 começou com David no comando. Geraldo Delamore assumiu interinamente até a chegada do atual técnico Paulo Bento. Temos muito trabalho pela frente para fazer, não é com uma semana de trabalho e com cinco treinos que se consegue dotar uma equipa já de uma extraordinária organização. Creio que há coisas positivas para tirar e tentar preparar o próximo jogo da melhor maneira possível. Viemos saber então dos mais interessados no assunto. Afinal, qual Cruzeiro é melhor? O de 2016 ou o de 2011, que quase foi rebaixado? O de 2011 era bem melhor mesmo. Na Copa do Brasil, o Cruzeiro está um pouquinho melhor do que no Campeonato Brasileiro. Então esse ano o Cruzeiro vai ser um time mediano e vai jogar para não cair para a segunda divisão. Olha, o de 2011 tinha algumas peças boas, ótimas, pontuais, mas não estava no melhor momento. Por exemplo, se dá um exemplo do Roger, é um ótimo jogador, mas no momento não jogava nada. O Montijo estava embaixo porque não conseguiu ser vendido para o Corinthians, né? Então eu acho que o time de agora tem, na comparação, acho que tem mais chance de se dar melhor no Brasileiro. Independentemente de qual time é melhor, a certeza que temos é que o torcedor deseja que esse tipo de comparação logo caia no esquecimento.
Tá aí. Tá aí. Comparação foi feita, queremos a sua participação. Olha a enquete aqui, vem cá. Abra a enquete aqui. Ah, não tá aí? Então, se tiver, já abre ela aqui pra gente ver como é que tá. A mesma pergunta que foi feita, né, que gerou essa situação toda aí da matéria, ela vai para sua tela, ela vai para o seu computador e você vai responder a enquete, né? Tá aqui, ó. Donos da Bola pergunta: qual time do Cruzeiro é melhor? De 2011 ou de 2016? O de 2016 ganha com 56% até o momento. Vamos esperar a sequência do programa, daqui a pouco a gente trata disso. Começo com você, Dimara, porque você já questionou no ato da matéria. Você disse, esse último torcedor disse, bom, no papel o time de 2011 poderia até ser melhor, mas ali o Roger não estava bem, o Montijo... Você defende essa tese, então para você o time atual é melhor e isso faz você acreditar que o risco é pequeno. Não, eu não acho que o risco é pequeno. Boa tarde para todo mundo, mas acho que neste momento esse time é melhor do que aquele momento que esse time do rebaixamento que sofreu da forma como sofreu, estava vivendo. Vale a gente lembrar que aquele time é resquício do time da Libertadores, né, do time que acabou sendo eliminado com o Cuca. Então ele ainda tinha alguns, como o próprio torcedor falou, alguns jogadores que, se você olhar pelo nome, Montijo, mas o Montijo já tinha uma vontade enorme de deixar o Cruzeiro naquele momento. O Roger já estava caindo pelas tabelas. Então, o momento daquele time não era ruim. Eu acho esse elenco difícil, e eu falei isso aqui ontem, pelos meninos, porque você tem estrangeiros que ainda não deram certo, você tem alguns jogadores mais experientes que você esperava e você não está vendo a reação deles, e isso está vindo desde o ano passado. Eu acho difícil você compor essa condição de cada um de um jeito, fazer um time homogêneo. Eu acho que é um trabalho muito complicado para o Paulo Bento. Mas eu acho esse time, e fico com a opinião que a gente já tinha colocado aqui, esse time de hoje é melhor que aquele do rebaixamento. Gostaria de ouvi-lo. Esse time atual é melhor que o time de 2011 e por quê? Boa tarde a todos. Primeiro, eu acho esse tipo de comparação muito complicada. Primeiro porque o time de 2011, ele já jogou. Você tem a análise do papel e você tem a análise de um campeonato completo do desempenho na prática. Hoje você só tem análise no papel. Mas você o time não sabe 2016 como é que vai já jogou ser. até o momento. O Campeonato Brasileiro, o time que a gente imagina que vai ser utilizado no Campeonato Brasileiro mesmo, com essas novidades, com o Brian, com o Robinho, enfim... então eu acho difícil nesse aspecto. Segundo, eu acho que a gente sempre tem que tomar cuidado na hora de analisar o passado, de não pegar o time e analisar com a perspectiva só do nome, só do rótulo do jogador. Por exemplo, você olha para aquele time e observa que o Gil era um dos zagueiros. O Gil se tornou um zagueiro de seleção brasileira, o Gil se tornou um zagueiro badalado, mas na época ele era achincalhado. Né? Ele não era nem perto do zagueiro que ele é hoje em termos de prestígio. O Dudu, do Palmeiras, que não foi citado ali porque não era titular, mas estava no banco, envolto em várias polêmicas no Cruzeiro. O Genta trabalhou na época, disse até que foi alvo de muita injustiça, mas fato é que ainda não era um jogador consolidado. Então, eu acho, acima de tudo, que mais importante que a comparação, eu acho que há um tom, um clima de pessimismo muito grande com o time de hoje, exagerado, na minha opinião. Eu não compartilho desse pessimismo. Acho que é um exagero, não acho que é um time espetacular, acho que precisa de reforço, mas acho que é um bom time, para mim não corre riscos de rebaixamento. No papel, aí claro que pode dar algum problema, mas no papel, comparativamente, assim, não acho que está entre os piores times do campeonato. Não está entre os 3 melhores, mas não está entre os piores também. Acho que dá para fazer uma campanha Mas você viu que a opinião do próprio torcedor, teve um torcedor ali, acho que foi o segundo que foi ouvido pelo Ramalho nas ruas, você veja que o torcedor está muito preocupado. Sim, mas eu discordo do pessimismo do torcedor. Porque eles que se mostraram mais pessimistas ali. Eu acho que é muito cedo para isso. Acho que não tem porquê essa terra arrasada, assim. O campeonato acabou de começar. A questão ali do time titular que foi colocado pelo Ramalho. Não sei se vai ser esse time também, né? Porque hoje o Elber é mais titular do que o Arrascaeta, por exemplo. Né? Ainda há uma... Pode ser o Arrascaeta, sim, não estou dizendo que está errado, não. Mas o Cabral é reserva, mas até outro dia muita gente considerava titular. Mas e ele muita de fato gente estava bem, né? Agora teve uma queda. E muita gente considera que ele pode voltar. Enfim, eu não vejo por que esse clima assim de
tanto peso e não acho o time atual ruim. Acho que precisa de uns 2 reforços pontuais ali, de jogadores decisivos, de bons jogadores. Se eles não chegarem, acho que pode ficar complicado para voos muito altos no Brasileiro, mas não acho que fica tão ruim para rebaixamento, esse tipo de coisa. Não. A gente analisa um campeonato estadual em que o Cruzeiro não esteve na final, a gente analisa uma tabela que, de certa forma, até a 5ª rodada favorece ao Cruzeiro, na teoria, porque você pega Coxa, Figueirense, Santa Cruz, América e Botafogo. Diferentemente se fosse Palmeiras, Grêmio, São Paulo, Corinthians e Flamengo, por exemplo. Né? Então, e principalmente o que a gente viu do início do ano até aqui, nós estamos entrando no mês de junho. Né? No mês de junho, ninguém está dizendo que o Cruzeiro vai cair, vai ser rebaixado, mas a comparação é para mostrar que aquele time, para alguns, foi melhor e passou por apuros na temporada. Esse time, para outros, é muito inferior, ou é simplesmente tão somente inferior. O que você pensa disso? Ô Everton, o Cadu tem razão quando ele fala que é complicado fazer a comparação. Primeiro, boa tarde. Boa tarde. Porque a gente está comparando com um time que já foi mal. O time de 2011, ele não deu certo. Esse time de 2016... Mas até o momento também ele não deu, está né? dando certo. Agora, falar também que é só início de Campeonato Brasileiro é um caminho que eu acho errado também. Por quê? Nós estamos no mês de junho. O Cruzeiro jogou mal o Campeonato Mineiro, o Cruzeiro jogou mal a Primeira Liga e o Cruzeiro começou mal o Campeonato Brasileiro. Eu cansei de falar aqui nesse programa. Gente, o Cruzeiro está vencendo no Campeonato Mineiro, é líder, mas não me convence. Ontem fez outro jogo muito ruim, mas venceu de 1-0. Olha, foi lá, o Cruzeiro, a atuação foi muito ruim. O Cruzeiro jogou muito mal, mas acabou vencendo por 1-0. O Cruzeiro conseguiu um empate no último minuto contra o time X. Olha, venceu o Vila Nova nos acréscimos, jogando muito mal. Essa foi a tônica do Cruzeiro no Campeonato Mineiro. Na Primeira Liga, a mesma coisa. Nossa, o Cruzeiro fez um grande jogo contra o Fluminense. Do meio para frente, porque do meio para trás, foi um desastre aquele jogo do Cruzeiro contra o Fluminense. Tanto que não ganhou o jogo. Sim. Então, de janeiro, que foi o início do trabalho do David, até hoje 25 de maio, quase junho, meio do ano, o Cruzeiro não convenceu. Qual jogo você puxa pela memória e fala, nossa, o Cruzeiro jogou muito bem? Não tem. Primeiro tempo do Fluminense só. Acabei de citar, ele não jogou bem o primeiro tempo contra o Fluminense, porque do meio para trás foi terrível. Mas assim, foi melhorzinho. Foi uma peneira. Foi uma peneira do meio para trás. Venceu o Atlético, mas o Atlético foi melhor que o Cruzeiro no Clássico. O Cruzeiro foi letal, foi lá e venceu o Clássico. O Fábio foi o melhor em campo. Quantas vezes o Fábio não foi o melhor em campo esse ano? Então, apesar de eu ter falado no início do meu comentário que é difícil a comparação, porque é a comparação com o time que deu errado, ela é válida também, porque preocupa. Querendo ou não, Everton, torcedor do Cruzeiro, eu tenho certeza que o torcedor do Cruzeiro está preocupado sim. O time do Cruzeiro, ele não é... Eu hoje, se fosse para apostar, eu não apostaria nesse time para brigar contra o rebaixamento. Mas eu estava vindo aqui para o programa, escutando as rádios e ouvindo a provável escalação do time do Cruzeiro para enfrentar o Santa Cruz. Te preocupa? Me preocupa muito, Everton, porque são jogadores que não estão à altura do Cruzeiro. Não estão à altura do Cruzeiro, numa boa. Se achar que o Douglas Coutinho, ontem eu até falei que ele merecia ser titular, mas que ele vai resolver... Dentro do que tem o Cruzeiro. Ele vai resolver o problema do Cruzeiro? Não vai resolver o problema do Cruzeiro. O Elber não pode ser protagonista nesse time. O Alisson não pode ser protagonista do Cruzeiro. Esses são jogadores coadjuvantes, que são bons jogadores, mas de longe são jogadores que você vai apostar que vão definir um campeonato a favor de um clube do tamanho do Cruzeiro. Então é nisso que eu pego. A gente também não pode esquecer daqueles jogadores que estão no departamento médico. Mas quando que o Cruzeiro vai poder contar com esses caras? Esses caras vão voltar jogando em alto nível? O Dedé... Eles voltam, outros saem. Everton, o Dedé voltou no Campeonato Mineiro, voltou bem. A gente, poxa, agora o Dedé voltou. Deu 3 semanas e o cara machucou de novo. Então, será que vai poder contar com esses caras o ano inteiro, um campeonato longo? Então, fica essa interrogação. Contratações vão acontecer? Vão, mas é difícil apontar alguém dentro do Brasil para o Cruzeiro trazer agora, entrar e jogar. Vai vir de fora, só Eduardo, no final de junho. Sabe o que acontece? Sabe o que acontece? 2011, o Cruzeiro fez uma até a eliminação, que surpreendeu muita gente. Eu narrei esse jogo pela Rádio Minas. Você estava na transmissão? Não sei se estava. Narrei esse jogo pela Rádio Minas. Lagoas. E o Cruzeiro vinha bem na Libertadores. Um time mais cascudo. Eu estou falando de time cascudo. Experiente. Você se lembra da história do Barcelona das Américas? Sim. Vocês lembram disso? Pois é.
Então, em 2011, Não foi em 2010? o Cruzeiro... É 10. Não, mas ali também, né? Nasceu ali e teve sequência. Aquele time é um resquício. E aí, ano passado, eu cheguei a conversar com grandes torcedores do Cruzeiro, próximos ou não, porque a gente foi várias vezes no estádio, e os torcedores diziam, não tem jeito. Esse ano, lamentavelmente, o Cruzeiro que nunca caiu vai cair. E no final o Mano chegou, merece uma estátua, né? O Mano chegou, deu aquela arrancada e livrou o time do rebaixamento. O Mano, a torcida e todo mundo. Inclusive eu elogiei um dia a torcida do Cruzeiro aqui, quiser me bater na rua. Mas ali foi um contra o Coritiba, inclusive. Aí, por que cabe, no mínimo, uma reflexão? Porque nós já estamos no meio do ano e o Cruzeiro até hoje não deu o ar da graça. A reação. Né? Então, você vai... Aí, estamos falando de reação. Com esse elenco que aí está, dá para reagir? Eu sei que nós estamos falando do que ainda pode acontecer. Apesar de ser válido o exercício de comparar com qualquer época, para simples análise, você pode também pegar... você pode olhar sempre o copo meio cheio e meio vazio, né? Você pode olhar, por exemplo, que no ano passado, nessa arrancada a qual você se referiu aí, o Cruzeiro tinha um time pior do que o desse ano e teve arrancada. Porque, por exemplo, para fazer o lado direito ali é o Williams, que você pode pensar num Robinho, por exemplo, para fazer esse trabalho, que é bem melhor, bem mais técnico. Não tinha o Romero, então não tinha o Brian na lateral esquerda, vai lá. Então o time melhorou. Ainda não está no ponto ideal, mas é muito complicado, porque futebol é coletivo acima de tudo, né? Futebol não é só olhar a prancheta, só olhar... os nomes, só olhar o esquema tático. Você tem que ver o que vai acertar, se vai dar liga ou não, se vai ter o encaixe ou não. Com o mesmo time no ano passado, foi da água para o vinho, né? Sem mudar jogadores. Então, também tem isso, né? Não é só o papel, não é Mas só... Mas nesse caso, eu não acho que pesa a questão do Paulo Bento também, um treinador que a gente não tem, com todo o respeito que a gente tem, mas a gente não tem tanta referência dele. Por exemplo, mas justamente por isso, você não sabe se vai dar certo ou se vai dar errado, mas eu acho cedo para ficar com essa coisa que o torcedor ali a gente não sabe. Pode ser que o Paulo Bento, gente, venha trazer uma filosofia de trabalho, de treinamento, que a gente, né, que arranque com esse time. Mas a gente não tem referência dele como a gente tinha do Mano. Você podia ter os questionamentos do Mano em várias situações, mas a referência de trabalho do Mano você tinha. Você tinha, você falava assim, não, alguma coisa ele vai fazer. Eu me lembro quando o Marcelo... Quando o Marcelo... Eu até posso... Não, assim, alguns podem até falar isso, mas quando chegou foi muito... Não, claro. Mas não era uma certeza. Não era. Mas você tinha uma referência... Mas você tinha uma referência muito maior. Porque muita gente conhecia. Eu não me lembro honestamente... Quando o Mano chegou ao Cruzeiro, o que vocês disseram aqui? Eu não me lembro. Eu acho que você achou que alguma coisa coloquei alguma coisa do tipo, diferente. Mas aquele pragmatismo, e acabou dando certo exatamente em cima disso. Quando o Mano chegou para o Cruzeiro, eu gostei demais. Eu também. Porque quem saiu foi o Luxemburgo. Não, e as duas coisas. Não tinha só por isso. O principal motivo foi porque quem saiu foi o Luxemburgo. Então, qualquer treinador que viesse, eu já ia ficar satisfeito. Sendo o Mano... Eu fiquei mais ainda, porque era um treinador de seleção brasileira, de ótimos trabalhos no futebol brasileiro, então me deixou muito mais tranquilo, por ser o Mano Menezes e por um trabalho que estava sendo horroroso, péssimo, e que estava nos nossos olhos e muita gente não queria ver. Você acha que o Cruzeiro se reforçou bem do ano passado, do time do Mano para esse time do Bento? Não. Não se reforçou? Não, isso é fato, está mostrando que não. Ok. E do trabalho do Mano, que foi muito bom ano passado, para quase mês de junho esse ano, você acha que o Bento pode fazer algo parecido? Não sei. A pergunta é exatamente essa. Eu sabia que você ia responder isso. É o que todo mundo responde. Não dá para saber. Não dá para saber. Né? Infelizmente, eu não sei. Não dá para saber. Né? Então... Agora, assim, ao mesmo tempo que eu acho que futebol não é só análise no papel, a gente... Agora, como o campeonato está começando, eu sei que já tem as outras competições da temporada. Mas falando do brasileiro em si, como o campeonato está começando agora, o que a gente pode fazer é olhar no papel. E hoje, olhando no papel, eu acho que seria interessante um meio atacante, driblador ou armador que faça a diferença, um atacante mais letal para ter uma opção de ter um centroavante. Acho que pode melhorar, mas ao mesmo tempo, no papel, eu acho que, assim, está muito longe de ser um dos piores times do campeonato. Muito longe.
Está longe de ser um dos melhores, mas está muito longe de ser um dos piores. Agora, não sabe o que é o problema? 10 piores. Mas você sabe o que é o Mas problema? é pior do que que nós, piores que ele no papel, gente, nas duas gente, falando no papel. nós não podemos contentar com o time para brigar no meio de tabela. Foi o que eu falei ontem. Não podemos. É isso aí. Se o fato de não ser um time que não tenha qualidade, aliás, que a qualidade seja inferior a ponto de cair, e não é, eu também acho que não se pode contentar com briga em meio de tabela. Mediano. Não pode. Eu acho o fim da picada Não a gente ficar discutindo aqui se o Cruzeiro vai brigar para ficar ali embaixo ou no meio da tabela. É o fim da picada. É triste estar falando de um bicampeão brasileiro agora, né? Você me perguntou se eu acho que o Paulo Bento pode dar jeito. Eu falei, não sei. Eu acho que pode dar para não brigar lá atrás. Mas também acho que pode não dar para brigar lá na frente. Os dois opostos, eu acho que o Paulo Bento pode conseguir fazer com esse time. Não brigue para cair. Eu acho que pode conseguir sim. O Cruzeiro tem time para ficar longe disso. Mas não tem time para brigar lá na frente. Chama a enquete. Vamos dar uma atualizada na enquete aqui no @os donos da bola MG, o Twitter bombando qual time do Cruzeiro é melhor. 49% dizendo que o de 2011 caiu, hein? 51% dizendo que é o de 2016. Vote também no @os donos da bola MG. Tem um recado para você. Se liga aí. Atenção, atenção, grande oportunidade para a moradia ou para o investimento seguro, hein? Lotes a partir de 300 metros quadrados, urbanizados, com água, luz, meio-fio, demarcados, ruas compactadas na entrada da cidade de Cachoeira da Prata, às margens da rodovia de acesso à cidade. Apenas 15 minutos de Sete Lagoas. Financiamento próprio, sem consulta ao SPC ou Serasa e até 150 meses para pagar sem entrada, pessoal. A partir de R$ 299 mensais. Pagou a primeira, é dono do imóvel. Mas tem que dizer que viu aqui nos Donos da Bola. Não perca tempo, garanta já sua unidade no bairro Recanto do Salvador. 34850123. Últimas unidades à venda, hein? Bairro Recanto do Salvador. 34850123. WhatsApp. Chama agora o Rafa aí. 999079139. Bandeirantes Imóveis. Olha aqui, deixa eu dizer uma coisa. Eu acabei de receber uma informação aqui, de uma fonte muito segura. Está dizendo o seguinte: o Cruzeiro está processando a Minas Arena após ter sido processada por ela. Isso tem um nome aí no... Isso já foi... Tem um nome aí no aspecto jurídico aí que eu não sei. Vingança? O clube pede a grana que não foi repassada a ele e ainda alega outras quebras de contrato. O Cruzeiro segue jogando lá e a justiça naturalmente vai... já teve até algum representante do Cruzeiro, não sei quem foi, mas que deu uma entrevista citando várias coisas. Foi o representante jurídico do Cruzeiro. Pois é, deu uma entrevista. Principalmente por descumprimento do contrato por parte da Minas Arena. Que começou naquele jogo do Atlético, lembra que eles liberaram para o Atlético jogar lá sem pagar todas as taxas que o Cruzeiro pagava? Começou naquela lá, o Cruzeiro deixou de pagar e aí culminou nessa história agora. Bom, falando agora de Atlético, 11 desfalques, Marcelo Oliveira quebrando a cabeça para montar esse Atlético que enfrenta o Grêmio amanhã. André Salles traz pra gente, veja aí. Um time inteiro de desfalques, é isso mesmo que você ouviu. 11 jogadores não estão à disposição do técnico Marcelo Oliveira para a próxima rodada. Os zagueiros Léo Silva e Eraso, os laterais Douglas Santos e Mansur, o volante Leandro Donizete, os meias Casares, Carlos Eduardo e Dátolo, os atacantes Luan, Robinho e Lucas Prato. Ufa, dá até para montar uma escalação. Com tantos desfalques, Marcelo Oliveira tem um quebra-cabeça para montar a equipe que recebe o Grêmio nesta quinta-feira. O técnico fechou boa parte do treino, escondeu o time, mas deu algumas pistas. Olha aí o Carlos César treinando do lado esquerdo. Será que ele vai ser o substituto do Douglas Santos? Não, confirmado não está, né? Mas é como eu acabei de falar, né? Eu mesmo pedi, né, para trabalhar do lado esquerdo, para poder estar preparando cada vez mais, né? É uma posição que eu posso ser utilizado e eu trabalhando mais, passando mais confiança, mostrando que tenho condições, mostrando qualidade, né? É um fator muito positivo para mim. Sobre a escalação, o técnico não escondeu a preferência por um time com 2 volantes e 3 armadores. Habitualmente eu tenho jogado com 2 volantes, usado meias e atacantes com mais criatividade, com mais agressividade ofensiva, mas que possam fazê-los também marcar.
conceito é que o futebol, se você não marcar, você tem pouca chance de ganhar o jogo. Mas você pode, de repente, marcar com jogadores mais técnicos que possam, quando tem a bola, fazer coisas importantes. Marcelo Oliveira mal chegou e já identificou que a conclusão das jogadas é o que precisa ser aprimorado no Atlético. Sermos mais efetivos na hora de conclusão da jogada. Criamos muito contra o Atlético Paranaense, mas pecamos um pouco nesse sentido. E isso é preparação, é treinamento, é repetição. E eu espero que a gente seja mais efetivo e mais preciso também. Bom, tá aí então. Dá um abraço aqui no grande Felipe Souto, jogador do Atlético, que está assistindo a gente aqui. E está dizendo, Eduardo, que você é muito mal-humorado. Felipe Souto. Você é muito mal-humorado. Mentira, mentira, ele não falou isso, não. Eu que estou falando, fazendo um ano. Não tem problema, não. Ô, Eduardo, estamos vendo aí o Marcelo Oliveira também quebrando a cabeça para montar o Atlético. Aliás, a discussão principal ontem era herança maldita do preparador físico do Aguirre, porque arrebentou, eu estou perguntando, tá? Não estou insinuando, porque arrebentou, ou teria arrebentado boa parte desses caras que estão fora. Se bem que Casares, Erasto, Douglas Santos não, né? Mas outros sim. O que você pensa disso? Você acha que tem relação e que de fato pode ser uma herança maldita? Do preparador físico do Aguirre e do Carlinhos Neves, né? Porque quando o Atlético contratou o Aguirre, eu aqui falei que era uma bobagem trazer um preparador físico, gastar 100 mil a mais com o preparador físico, sendo que tinha o Carlinhos Neves. Aí o Carlinhos Neves deu uma entrevista falando, não, eu estarei no campo. Eu não vou sair do gramado, eu estarei no campo, participarei de toda a preparação física do Atlético. Ninguém me contou, não. Ele deu entrevista, todo mundo bateu palma e eu continuei falando. É desnecessário trazer outro preparador quando você tem o melhor do Brasil, que é dito e feito como o melhor do Brasil. Aí você traz outro. Então, a culpa, se tem culpa de preparação física, vai para conta do senhor Carlinhos Neves também, porque segundo ele estava no campo trabalhando. Acho que é o cara esse, coordenador físico, não é? Então, vamos dividir. Não é? Né? Se tem culpa... Agora, eu não entendo... Que o cargo dele é coordenador no sentido técnico, mais amplo. Olha lá, tá aparecendo por isso que eu questionei muito, por isso eu questionei muito no início do ano, mas fui vencido pelas entrevistas, ok. Mas eu não entendo disso, então eu prefiro... Não, mas não é porque você não entende preparação física. Não sei se é por causa disso, se é volume de jogos, não sei. Se é o organismo, o jogador, o Dátolo, eu conheço gente que trabalha no nosso meio que não sabe absolutamente nada de futebol. Também. O Dátolo, por exemplo, Everton, é a 4ª lesão dele. Isso é do organismo do cara, não é culpa do preparador físico. Você vai me desculpar, viu, Dátolo? O problema é com você, não é com o preparador físico, porque outros não tiveram 4 lesões. Você está na 4ª lesão. E me preocupa muito esse número de desfalques no Atlético. Ganhou do Santos, jogou bem contra o Santos, todo desfalcado, ok. Foi lá contra o Atlético Paranaense, também cheio de desfalques, jogou, foi melhor que o adversário. Mas é o que eu falei ontem, o adversário de quinta-feira é melhor que o Santos, é melhor que o Atlético Paranaense. E os desfalques que o Atlético tem para quinta-feira são desfalques mais importantes, porque o Atlético não tem um armador. Ele tinha um armador contra o Santos, ele tinha um armador contra o Atlético Paranaense, e esse cara fez a diferença, era o Casares. Foi o que faltou contra o Racing, foi o que faltou contra o São Paulo no Morumbi, um cara na armação. Teve até o Dátolo lá na Argentina e o Atlético até que foi um pouco mais organizado. Mas faltou esse cara e esse cara não vai estar em campo na quinta-feira. O Marcelo tem um problema. Se ele vai com 4 volantes, com 3 volantes, com o Patrick na frente ou o Patrick na lateral, o grande problema é não ter uma peça, uma opção para armar essa equipe. A gente vai ver um Atlético, pelo menos é o que eu estou imaginando, de ligação direta. Bola com volante, tentar chegar lá na frente. Bola com o Vitor, mas aí também não vai ter um centroavante, né? Titular. Mas pode ter o Carlos. Você pode colocar o Carlos jogando de centroavante, você pode pôr até o próprio Cleiton jogando de centroavante. Agora, eu acho que a gente vai ver de novo o Patrick fora da posição dele. Fora da posição que eu digo mais ampla, fora da lateral. Mas justifica? Nesse caso, sim. Nesse caso é até difícil de você argumentar. Eu escalaria o Atlético. Qual seria o meu Atlético? Vitor, Marcos Rocha, Ed Carlos, Gabriel, não Thiago, e Patrick. O Carioca, Júnior Urso, Eduardo, Yuri, Cleito e Carlos. Esse seria o meu Atlético. Mas é difícil você questionar o que o Marcelo vai colocar em campo, primeiro, porque chegou agora. Segundo, porque está cheio... Acha que ele vai fazer falando em Marcelo, a gente vai falar do Marcelo na volta. Vou chamar um rápido intervalo, a gente vai falar do Marcelo na volta. Eu quero até perguntar para vocês uma situação envolvendo o Marcelo, até naquela possibilidade de Cruzeiro e agora ter fechado com o Atlético. Mas é um rápido recado que eu tenho para você, rapidinho. Pessoal, tenho um recado importante para você que financiou um veículo
As prestações estão atrasadas e o banco está ameaçando tomar o seu bem. Dê um basta nos juros abusivos e nas cobranças indevidas. Faça já a revisão do seu financiamento, parando de pagar juros abusivos e virando o jogo. Sabia que, dependendo da situação, você já poderia ter quitado o seu veículo com descontos de até 80%? É isso mesmo. Seu veículo pode estar pago e você não sabe. Não devolva seu veículo sem antes ligar ou mandar o seu WhatsApp para os números que estão na sua tela. Você também está devendo muito no cartão de crédito, estourou o cheque especial? Esses contratos também podem conter juros abusivos e são passíveis de desconto. Não compre um carro e pague 2, meu amigo, minha amiga. Você já quitou seu veículo e quer saber se tem direito à restituição? Tem sim, meu amigo. Só que você tem que ligar agora para a Associação Mineira de Defesa do Consumidor e Trabalhador. Não compre um carro e pague 2. Ligue agora, 2567-7608.